tudo bom? Estamos agora na nossa última aula sobre o teatro de sombras. Se você perdeu algumas das nossas aulas, não tem problema. O link de todas elas vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos começar? A gente vai para o nosso superaquecimento para deixar a nossa mente aberta, ok? Então vão para um lugar onde não tem nenhum barulho, onde vocês se sintam confortáveis, fechem os olhos e comecem a respirar. Para que vocês respirem fundo. Prendam um pouquinho a respiração e soltem ela devagar. Novamente, respirou, prendeu um pouquinho e solta devagar. Cada respiração dessa, vocês vão ficando cada vez mais concentrados, ok? E se vocês perderem essa concentração, não tem o menor problema. É só respirar um pouquinho mais fundo, relaxar, que essa concentração vai voltar. Inspirou, prende um pouquinho e solta devagar. Então vamos respirando, segurando um pouco essa respiração e soltando ela lentamente.
vocês imaginem um lugar do seu sonho. Você pode imaginar os mesmos lugares que você pensou nas aulas passadas ou pode criar um mundo novo. O importante é que a sua imaginação que está no comando. No passar da sua respiração, eu quero que você fique focando esses objetos cada vez mais nítido, cada vez mais forte. Como é que fica cada objeto? Como é que é esse lugar? Ele tem árvores, ele tem uma janela. Ele é do espaço, ele é no fundo do oceano. Aonde é esse lugar e o que tem nesse lugar que você está imaginando? Aos pouquinhos vai anoitecendo nesse lugar, mas não se preocupa, ainda não acontece nada de perigoso quando está à noite. Só não vai conseguir enxergar muito bem as coisas. Então vai ficando cada vez mais noite e cada vez mais escuro. Você ainda consegue enxergar alguma coisa nesse lugar? E se de repente vem um clarão de luz, e aí você consegue visualizar esse clarão lá no horizonte. Isso faz com que você só veja as sombras ou as silhuetas dos objetos. Como é que esses objetos ficam? Como é que a sua árvore está? Como é que o seu espaço está? Como o seu fundo de oceano está? Você consegue ver certinho essas sombras, essas figuras, essas silhuetas desses lugares? Como é que está aí dentro da sua imaginação?
Aos pouquinhos, lentamente, também conforme a nossa respiração, vai amanhecendo nesse lugar. Então o sol está nascendo e tudo vai voltando a ficar de dia. No seu tempo, conforme você respirar, vai amanhecendo e você vai abrindo seus olhos. Agora que a gente está com a nossa super imaginação e a nossa super cabeça pronta para trabalhar, vamos lembrar o que a gente fez nas últimas aulas? Porque hoje vai ser muito importante saber o que cada uma delas apresentou pra gente. Nossa primeira aula a gente experimentou a luz e as sombras de objetos, como a gente conseguia fazer várias formas diferentes com vários objetos e luzes diferentes. Na nossa segunda aula, a gente aprendeu a como fazer uma cena usando a nossa sombra e a iluminação. Nossa terceira e última aula, a gente aprendeu a fazer um super palco e personagens e cenários a partir de papel. E assim a gente criou uma cena de teatro das sombras, usando toda a nossa imaginação e toda a nossa criatividade. Vocês lembram de tudo isso? Se não lembrarem, não tem problema. Só voltar e ver as aulas anteriores, ok? E não se esqueçam de sempre me mandar todas essas cenas e descobertas que vocês estão fazendo ao decorrer das aulas. Eu fico muito feliz em saber o que vocês estão aprendendo, porque assim eu aprendo junto com vocês, ok? Na aula de hoje a gente vai ter uma pequena avaliação, mas não se preocupa, não tem nada de difícil nessa avaliação. Só vou pedir para que vocês escolham um desses 3 tipos de teatro de sombras que a gente aprendeu nessas aulas e façam uma cena, do começo ao fim. E esses 3 tipos de cena são esses das nossas aulas, que é usando o corpo, usando objetos ou usando o papel para desenhar os nossos personagens. Vocês também podem utilizar 2 ou até os 3 modos de fazer teatro de sombras nessa mesma cena. Faz do jeito que você quiser, do jeito que você mais gostar. E como a gente sabe, e é uma coisa que eu venho dizendo em todas as aulas, nenhuma cena vai ser melhor ou pior do que a outra. A gente está junto, conhecendo e descobrindo novas coisas a cada dia. Então a sua cena pode me ajudar de alguma forma, assim como a minha cena pode te ajudar de alguma forma, ok? Então nenhuma cena é melhor ou pior do que a outra. Todas elas são importantes pra gente nesse momento, pra gente aprender cada vez mais sobre o nosso teatro de sombras. Agora, depois dessa notícia da avaliação, eu vou contar uma surpresa pra vocês. Que tal um tema bônus? Um tema super legal e super interessante pra gente aprender. O que vocês acham? Vocês podem tentar ir na casa de vocês também. Ele é um pouquinho mais complicado, mas se vocês tiverem o material, podem se divertir à vontade. Pode até fazer ela como se fosse avaliação, só que eu prefiro que seja no modo das 3 aulas que a gente já teve, ok? Antes da gente começar essa aula com o tema bônus, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Vocês sabem o que é uma evolução? Deixem aqui nos comentários o que você sabe sobre evolução. Pode ser uma evolução sobre qualquer coisa. Um exemplo de evolução que foi se mudando com o passar dos tempos é a internet. Quando eu era jovem, mais ou menos da idade de vocês, não existia internet. Não, eu não era da época dos homens das cavernas, tá? Eu sou um pouquinho mais nova que eles, tá? Sou um pouquinho mais velha que vocês. Mas na minha época não tinha mais dinossauros, eu só não tinha internet mesmo. Com o passar do tempo, a internet foi criada, mas não do jeito que a gente conhece hoje em dia. No começo, ela era feita através de um fio, conhecida como a internet de escada.
Era uma linha de sinal que você conectava do seu telefone para o seu computador. Era muito devagar e muito cara para a época. Com o passar do tempo, com a evolução dos tempos, essa internet discada foi se modificando e crescendo junto com as outras modificações que a gente teve. Como, por exemplo, hoje em dia, muitos lugares não se usa mais a internet discada. Se usa a famosa internet pelo Wi-Fi. O Wi-Fi é uma transmissão desses sinais de rede através de ondas que estão pelo ar. Não é mais necessário ter um fio conectando no seu computador para essa internet chegar. É claro, tem as fibras ópticas que tem esse cabo conectando no seu computador. Mas é muito diferente da internet discada. São redes muito mais rápidas. E esses sinais são ondas invisíveis, que são projetadas por um roteador, e esse roteador ele transforma essas informações que ele recebe e decodifica, que é desvendar esses sinais. Ele pega esses sinais e transfere de novo para o nosso computador ou para o nosso aparelho eletrônico que a gente quer conectar na internet. Então são essas trocas de ondas. De uma forma mais ou menos simples, é isso que uma internet e uma evolução dela é. Talvez eu tenha me empolgado um pouco falando sobre a evolução das coisas. Vamos voltar para o foco da aula. A gente acabou de ter um exemplo de como as coisas evoluem. Se vocês tiverem outros exemplos de coisas que foram transformadas e evoluíram com o passar do tempo, deixa aqui nos comentários que eu estou muito curiosa para saber. E é claro que com toda essa evolução que a gente já teve, com o teatro de sombras não seria diferente. Muitos estudiosos, inclusive, dizem que o cinema é uma evolução desse teatro de sombra, por utilizar os mesmos princípios de luz e sombra para trazer imagens para os nossos olhos. E outro tipo de arte que se criou a partir do teatro de sombras é o que eu vou falar hoje. E ele se chama teatro negro, ou teatro da luz negra. E ele é bem interessante. Então vamos lá? Então vamos lá? O teatro negro ou de luz negra é uma representação cênica na escuridão. Com uma luz estrategicamente colocada, faz parecer que os objetos estão flutuando no palco. E também fazendo vários efeitos de luz e sombras para confundir os nossos olhos e criar cenas maravilhosas. A sua origem é lá da Ásia, aproximadamente perto lá do Império Chinês. Só que não era do jeito que a gente conhece hoje em dia. Houve uma evolução nessa evolução do teatro de sombras. Ainda é um teatro em constante evolução, que a gente ainda está descobrindo e aprendendo a fazer ele. Os tchecos são seus maiores revolucionários.
A maior parte das pessoas que produzem esse tipo de teatro se encontra lá em Praga, por isso também é conhecido como Teatro Negro de Praga esse tipo de arte. No Brasil a gente não tem muitos grupos, infelizmente, que fazem esse tipo de teatro. Mas não fique triste, é só você jogar no Google ou no YouTube que você vai ver vários tipos de peças que foram gravadas. Por ser uma arte que chama muito a atenção, ela é muito utilizada em shows, em parques temáticos e até mesmo em comerciais. Se você pesquisar, com certeza você vai achar vídeos mostrando esse tipo de arte, mostrando esse tipo de teatro negro ou teatro da luz negra. Para fazer esse tipo de teatro, a gente precisa de cortinas negras, de um cenário completamente escuro, como eu disse antes, lâmpadas de luz negra e o principal, trajes fluorescentes. Isso significa que as suas atuações e acrobacias acabam dando uma nova vida, porque como o cenário está todo escuro e só algumas partes estão sendo brilhadas por causa da fosforescência, ele ganha uma nova vida. Então tudo parece literalmente saltar do palco e criar vida. Isso acontece porque os atores também estão utilizando os trajes de cor preta, e com o cenário preto tudo se camufla, e com os objetos de luz fosforescente que brilham nesse escuro, cada detalhe vai saltando e o ator vai mostrando aquilo que ele quer que a plateia veja. Outra coisa que também caracteriza esse tipo de teatro é que ele não tem diálogo. Então não precisa se preocupar em tentar traduzir o que os atores estão falando. E existe uma lenda que explica isso, que fala que os russos proibiram que os tchecos usassem a sua língua no teatro, e isso foi fazendo com que as peças não tivessem diálogo, e assim não tem comunicação. E isso se manteve com o decorrer do tempo. Você quer aprender a fazer um tipo de teatro assim? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu vou dar 2 jeitos da gente fazer esse tipo de teatro, ok? Tem a forma original, que é utilizando a luz negra. Para você ter essa luz negra, você vai precisar de uma lâmpada que transmite essa luz. E eu vou explicar o que é que essa luz faz. Isso significa que ela emite uma luz ultravioleta capaz de mostrar materiais com compostos fosforescentes, tais como o mineral calcita ou o sulfeto de zinco. Você já viu aquelas luzes meio azuladas, meio roxadas? É mais ou menos isso que é uma luz negra. Tem algumas lâmpadas que só são coloridas dessa cor, mas se ela transmite uma luz, a luz dela mesmo é dessa cor, ela é uma luz negra. Quando essa luz negra encontra algum objeto que tem esses materiais fosforescentes, esses objetos acabam absorvendo um pouco dessa luz e depois elas vão emitindo um brilho bem suave de uma outra cor, se destacando, chamando de luz visível. Obtendo a luz negra, agora é só preciso ter materiais fosforescentes. Pode ser tinta ou tecidos que foram propriamente criados para brilhar nessa luz ultravioleta. A partir disso, é só criar e deixar a sua imaginação voar. Essa forma original acaba sendo um pouquinho mais cara, talvez muito caro, por ter objetos e materiais que têm um alto custo no mercado e não são tão fáceis de achar. Então eu vou dar uma outra alternativa para vocês tentarem fazer esse teatro aí na casa de vocês. Preparados? Vão vir os materiais agora. Você só vai precisar de um tecido preto, roupa preta e os objetos que você quer usar nessa sua cena. Simples. O seu figurino preto, junto com o tecido preto que está no seu fundo, faz você se camuflar, causando o mesmo efeito que usa o teatro negro. E assim os objetos vão parecer que estão flutuando. Esse teatro que a gente está fazendo, causando a ilusão com o nosso corpo camuflado com o cenário, é tão legal quanto a da luz negra. Os 2 tipos são muito interessantes para a gente brincar, descobrir e conhecer. Esse tipo de teatro usando uma roupa negra para se camuflar com o fundo é mais ou menos um parente do teatro de bonecos. Um outro tipo de teatro que eu posso explicar para vocês em outras aulas. Se você quiser aprender sobre o teatro de bonecos, é só escrever aqui embaixo que eu faço uma aula certinha, bonitinha pra gente aprender esse tipo junto, ok? Essa foi a aula de hoje. Esse foi o nosso tema bônus, uma das evoluções que o teatro de sombra nos proporcionou. Se vocês gostaram das aulas, deixe aqui os comentários. Não se esqueçam de fazer as cenas e me mandar, por favor. Eu tô muito curiosa para ver todos os projetos de vocês. Também mantenham contato, vão descobrindo um com os outros formas de fazer o teatro de sombras. O importante é se divertir, conhecer e crescer juntos nesse mundo incrível que é feito por sombras. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. É só mandar um e-mail ou algum comentário em algum post meu que eu vou responder e tirar essa sua dúvida, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. E lembrem-se, a sombra é capaz de trazer vida a tudo que a gente quer criar. Então, vamos criar? Vejo vocês na próxima e até logo!
bodega. Vengan con nosotros, se sirve la bebida, Nos hará olvidar la tristeza de la vida. Si tienen tiempo, entren en esta ocasión con nosotros en un cuento lleno de pasión. Nuestra historia vieja con sus moralejas es siempre viva y no les deja ser a secas. y no les deja ser secas. Si les gusta estar siempre al tanto del día, escuchen atentamente nuestra comedia. Es de las deudas que por fin en el invierno de nuestras vidas hay que pagar al infierno. If you like the stories full of funny human living, bass can and kick it. Every time I write on a track, it'll bang blowing up in your bits. Every line that I write on the wax getting signed when it's up in the ritz. You never seen anybody in the scene if you hold the track down like this. Every line that I write on the wax getting signed when it's up in the ritz.